Então, vamos começar a nossa resolução de exercícios de aprendizagem da nossa apostila. Nessa questão, ele pergunta quantos litros de um gás, ou seja, ele está perguntando o volume, né? Litros, volume. Quantos litros de um gás, ele quer saber o volume. Existem 5 mols desse gás. Ele disse que ele tem 5 mols desse gás. 5. Qual é o volume? Nas CNTP, isso é importante. Condição normal de temperatura e pressão. Bom, vamos desenvolver. Primeira coisa, tu só vai saber quanto é 5 mols se você saber quanto é 1. Sem isso, não tem como você fazer. Então, olha só, 1 mol de qualquer gás, nas CNTP é 22,4 litros. É importante saber isso. Tem questão que ele já te diz isso, mas você encontra muitas questões de processos seletivos que ele não te diz, né? Ele supõe que você já saiba isso, porque é aquele valor pré-definido que foi calculado já para a gente trabalhar com ele. Não é obrigado a ser CNTP, mas na maioria das vezes, mais de 90% é nessa condição. Então, 22,4 litros. 1 mol, 22... Agora morreu a questão, né? Se 1 mol é 22,4, você pode descobrir quantos você quiser. Meio, 1/4, quantos você quiser. 1 mol é 22,4. Eu tenho 5. Então, 5 mols X. Pronto, ó. 5 mols, o valor que ele me deu. Mol embaixo de mol, isso é importante. Aqui esse X vai ser o volume, né? Porque está embaixo do volume. Então, resolve e acha esse X. X vai ser igual, você sabe como fazer uma regra de 3, nós já fizemos muitas aqui. Então vai ficar 1 vezes X, olha, 1 vezes X. Fica X mesmo. 1 vezes X é X. E aqui fica 5 vezes 22,4, né? Que era o óbvio de acontecer, porque se 1 mol é 22,4, 5 é só multiplicar por 5. Então, o óbvio, ó, 5 vezes 22,4. Então, X vai ser igual, 5 vezes isso dá 112 litros, tá? Desse gás. Então, essa é a resolução dessa questão, tá bom? Nessa outra questão da nossa apostila, tá? Nesse exercício de aprendizagem, já é o contrário da questão anterior. Ele quer saber um número de mols. Quantos mols eu tenho em um volume de 11,2 litros, tá? De um determinado gás, que ele não fala que gás é, porque não interessa o que gás é. Isso é uma coisa normal, padrão para qualquer gás. Então, olha só, quantos mols eu tenho em 11,2 litros desse gás nas CNTP? Novamente, ele falou que o cálculo tem que ser feito naquelas condições normais de temperatura e pressão. Bom, então vamos começar. Como é que eu vou começar isso? Lógico, eu já expliquei para vocês. Não tem como você calcular se você não sabe nem quanto é 1 mol. 1 mol tem o volume de, nas CNTP, ó, de 22,4 litros. Esse é o volume, não é isso? 1 mol é 22,4 litros. 1 mol, 22,4. Ele quer saber o número de mols nesse volume. Olha só. Então, ele quer saber o número de mols, eu boto X aqui, ó, porque a pergunta dele é número de mols, então X. E aqui eu coloco o volume que ele quer descobrir desse mol, né? Então, o volume é 11,2 litros. Se você olhar de cabeça, você faz o cálculo, sem precisar desenvolver, porque isso é uma relação numérica, olha. 1 mol é 22,4, você tem 11,2. 11,2 não é metade disso? Pode olhar, ó. 22,11 é a metade. Então, lógico que a resposta aqui é a metade de 1 mol, que é meio. Né? Metade de 1 mol não é meio? Meio. Mas nem todo mundo tem essa facilidade de cabeça, né? Nem sempre a questão é de marcar, tá certo? Às vezes o chifre atrapalha muito. Então, vamos fazer o cálculo, desenvolver, né? Então, vai ficar, olha só, esse valor aqui vezes o x. Se esse valor aqui está vezes o x, eu vou botar ele embaixo, tá certo? Já ensinei isso para você, esse macete. Bom, bota embaixo. E aqui fica 1 vezes esse. 1 vezes esse dá ele mesmo, não é isso? Olha, fica 11,2 por 22,4. Perceba que o número de baixo é o dobro do de cima. Ou o de cima é a metade do de baixo, tanto faz. Então, você faz essa conta. Se você não sabe fazer essas relações numéricas, esses cálculos, né, faça a conta.
Isso aqui dá meio, tá certo? Meio mol. A resposta é meio, sem errar a conta, tá? Meio mol, ok? Então essa é a resposta, meio mol. Mais uma questão de aprendizagem da nossa apostila. Nessa questão, ele está perguntando a massa dessa substância, olha, CO2. A massa que existe dessa substância, se essa substância ocupa um volume de 22,4 litros. Isto aqui é volume, litro. Então você sabe o volume nas CNTP, condição normal de temperatura e pressão. Então vamos desenvolver. Bem, olha só. Você sabe o volume ocupado por um mol. É aí que é a base, tá? Um mol, o volume é 22,4. 22,4. Esse é o volume de um mol. Porém, eu não vou colocar aqui um mol, tá certo? Da maneira tradicional, um mol. Não vou. Sabe por quê? Porque a pergunta dele é massa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a massa, né? Tá certo? É isso, eu tenho que trabalhar com massa. Já que a pergunta dele é massa. Vou trabalhar com a massa. Professor, mas dá para achar massa? Lógico, você tem a fórmula da substância, olha só. Já aprendemos a calcular o valor do mol? Já aprendemos a calcular o valor do mol. O mol, né? Um mol é a massa disso aqui, né? Isso, já aprendemos isso, olha só. Fazendo esse cálculo, fazer bem aqui, ó. O carbono é 12 vezes 1, que dá 12, tá? Ah, professor, lá do início, né? Pois é. A matéria é interligada, você tem que saber a matéria que foi dado antes. Então, olha só, o carbono é 12 vezes 1, 12U. O oxigênio é 16 vezes 2 dá 32, somando tudo, 44U, não é isso? Esta é a massa da molécula. Você sabe que o mol, um mol vai ser 44 gramas, não é isso? A massa molar, olha só, a massa molar é 44 gramas por mol. Então, é necessário fazer isso. Por que é necessário? Porque ele está perguntando a massa para você. É massa a pergunta dele, não é mol. Então, eu coloco aqui, ó, 44 gramas. Pronto, está feita a relação. Tá? Esta relação está correta? Sim, ela está correta porque eu sei que isso é um mol. Eu não mudei aqui. Um mol é esse volume. Esse não é o volume de um mol? É, então isso aqui é um mol, certo? Eu não posso colocar outro número aqui que não seja um mol. Entendeu? Porque este é o volume de um mol. Então você fez a armação, 44 gramas, 22,4 litros. Agora você responde a pergunta dele. Ele quer saber a massa, né? Então eu vou botar bem aqui, olha, M. Lembrando que a letra é o que menos importa. Eu boto X, eu boto M, você bota uma letra que quiser, cara. Você que escolhe. M por causa da massa, tá? Massa embaixo de massa. E aqui é o volume que ele te deu, olha, ele tem 224 litros, 224 litros, não é 22,4, é 224 que ele tem. Qual vai ser a massa? Está armada a regra de 3, tá bom? Agora, a partir desse momento, é só desenvolvimento matemático. Vamos fazer a matemática aqui. Massa vai ser igual, você sabe que a letra vezes isso, né? A letra vezes isso aqui. Então, eu vou botar embaixo logo, não é isso? Eu te ensinei essa maneira que você bota embaixo logo que é direto. E esse vezes esse. 44 vezes 224. Pronto, agora você faz a matemática sem errar, tá bom? Não pode vacilar para matemática. Tem aluno que vai multiplicar isso aqui, vezes i, depois dividir. Não faça isso, não perca seu tempo. Olha só, 224. 224. E aqui é 22, é o mesmo número, né? Mudando a casa decimal aqui, ó. Então o que acontece? Eu posso cortar isso com esse, tá certo? Posso cortar isso com esse. Mas olha só, aqui tem a vírgula, tá? A vírgula. Então aqui é 22,4 e aqui é 200, tá? E 24. Então na realidade quando eu corto, sobra 10 aqui. Por que sobra 10? Porque esse número de cima é 10 vezes o de baixo, pode ver. Se você pegar e multiplicar isso aqui por 10, se você multiplicar esse número de baixo por 10, fica 10 vezes isso. Não vai dar 224? Só faz andar com a vírgula uma vez, né? Então, o número de cima é 10 vezes o de baixo. Então, você corta e sobra 10, porque o de cima é 10 vezes o de baixo, entendeu? Então, cortou, sobra 10 aqui. Então, vai ficar 44 vezes 10. É isso. 44 vezes 10, você tem o valor da massa.
Massa vai ser 44 vezes 10, 440 gramas. Essa é a massa de gás carbônico. Tá bom? Então, é essa maneira que você faz. Então, quando você puder evitar o cálculo no processo seletivo, é muito importante. Você multiplicar isso por isso, vai dar um número grande. Depois ainda vai dividir por 22, ainda corre o risco de errar na divisão por causa da vírgula. Então, é melhor você saber fazer esses cortes, tá? Te ajuda muito. 440 gramas, resposta, tá ok? Resolvendo mais essa questão de aprendizagem da nossa apostila, ele quer saber agora um número de moléculas. Então, notem a diversidade das questões. Tem vezes que ele pede o volume, tem vezes que ele pede a massa, tem vezes que ele pede o número de mols, tem vezes que ele pede um número de moléculas, o número de partículas. Então, é isso que você tem que entender, fazer a armação. Então, você tem aqui o número de moléculas que ele está perguntando. Quantas moléculas existem em 1,12 litros, tá? De um gás? Não falou que gás é, também não interessa. A verdade é essa, não interessa que gás é. Então, 1,2 gramas, 1,12 litros desse gás, tá? Nas CNTP, novamente. Nota que todas as questões que eu fiz foi relacionado a CNTP, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo. Bom, como é que eu vou fazer? Eu só posso calcular isso, pessoal, se eu souber quanto é um mol. Isso que é detalhe da questão. Então, olha só, um mol, 22,4 litros. Não estou certo? Um mol, né? 22,4? Então um mol. Só que eu não vou colocar aqui um mol. Não vou. Sabe por que eu não vou? Porque ele não está me perguntando o mol. Aí que tá. Eu poderia achar aqui o mol, tudo bem. Aí depois fazer um outro cálculo. Poxa, aí tudo aí está dando volta, perdendo o teu tempo. Não preciso colocar, tá? O mol aqui, calcular o mol e depois calcular o número de moléculas. Eu posso fazer direto. Poder fazer dessa maneira, colocar mol aqui? Pode. Até na questão anterior que eu resolvi também poderia. Aí depois você vai fazer um outro cálculo depois para achar a massa, né? Tá? Aqui eu teria que fazer um outro cálculo depois para achar o número de moléculas, já que se eu colocar mol aqui, eu vou achar o mol. Não é verdade? Olha só. Um mol, tá? Um mol, 22,4. Aí o volume é esse, né? 1,12 litros. Aí eu acho o X. O X não é o número de moléculas, tá? O X é o mol. Estou achando quantos mols eu tenho. Eu posso fazer isso? Posso fazer, mas depois eu vou ter que fazer um outro cálculo depois para achar o número de moléculas. 2 cálculos. Não precisa você fazer isso, tá? Você pode fazer direto, desde que você entenda o que tem que fazer. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui um mol, tá certo? Mas eu não vou colocar um mol na forma de mol, eu vou colocar um mol na forma de moléculas. Porque você já sabe quanto é um mol na forma de moléculas, de qualquer partícula. Quanto é um mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Não é esse o número de um mol? Então tá aqui, ó. O volume é 22,4. Só mais 22,4 não é volume de um mol? Tá aqui um mol, cara. Só que um mol escrito em moléculas, entendeu? Tá aqui um mol, 22,4. Agora você faz o cálculo. 1,12 litros X. O que é que eu estou achando aqui? O número de moléculas, porque aqui em cima é o número de moléculas. Está resolvido. Então é isso que você tem que entender, a armar, a fazer, tá bom? Nessa parte de cálculos químicos ou de relações numéricas, né, de grandeza. Então você vai ter aqui, ó, X vai ser igual. X está ligado com esse número, ó. Vou botar ali embaixo logo, 22,4, tá bom? E vai ficar aqui em cima, esse número vezes esse. 6 vezes 10 a 23 vezes 1,12. Tá bom? Bom, aí você faz a conta. Certo? Aqui acabou a matemática, acabou a química, né? O resto é matemática, tá? É muito importante você que vai fazer um processo seletivo, né, um Enem, você saber a matemática básica de conta, tá? Não pode perder tempo com conta, são muitas questões, geralmente quem vai fazer mesmo, não vai mamãe mandou, dificilmente consegue chegar a fazer todas, porque é muito cálculo. Então aí é importante você saber, tá?
dosar o seu tempo e evitar conta. Então, como é que eu faria isso? Eu faria. Você pode fazer da maneira que quiser, tá? Isso vezes isso, não vá mexer na potência aqui. É isso vezes isso dividido por isso, ó, tá? Faz aí. Eu faria o seguinte, olha só. Aqui é 11, aqui é 1,12. É metade desse número. É metade, né? Não é metade por causa da vírgula. É por causa da vírgula que não é metade. Aqui é 1,12 e aqui é 22. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar com essa vírgula para cá e vou mexer nessa potência, porque tem potência aqui em cima, eu posso mexer na potência à vontade. Mexer na vírgula e mexer na potência, tá? Já que é uma potência aqui, ó. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou passar esse 1 para cá, essa vírgula para cá, uma casa só. Então, vai ficar assim. 6 vezes... Vou até botar o número logo aqui na frente, deixar a potência para lá. 6 vezes 11,2, porque tudo é multiplicação, pessoal, não interessa aqui, é multiplicação. 6 vezes 11,2 vezes 10. Eu andei a vírgula para lá, olha, uma vez, para a direita. Quando eu ando para a direita, eu boto menos 1 aqui no expoente. Menos 1. 23 menos 1, 22. Olha só. Eu fiz isso para evitar fazer uma conta. Eu andei com a vírgula aqui, mexi aqui, pronto. Olha só. Aqui é 11,2, aqui é 22,4, cara, né? Olha só, ficou bacana agora para passar a faca. Passei a faca. Só cuidado. Aqui é 11,2, aqui é 22, é o dobro. Aqui não é o dobro do de cima? Poxa, cara, aqui é o dobro do de cima. Então, na hora que você corta, sobra 2 aqui embaixo, justamente porque ele é o dobro do de cima. Então, sobra 2 embaixo. E aí ficou assim, ó. 6 vezes 10 a 22, dividido por 2. Ó, eu evitei fazer conta. Na verdade, não fiz conta nenhuma, cara. Né? Tem gente que vai multiplicar, depois ainda vai... sem necessidade. X vai ser igual 6 por 2, por favor. 6 por 2 dá 3. Sabe que você só mexe aqui, né? No número da frente. Ali não. Então, aí fica assim, ó. Moléculas, tá? É o número de moléculas. Então, essa aqui é a resposta. O número de moléculas vai ser 3 vezes 10 elevado a 22 moléculas, tá? Desse gás. Tá certo? Então, vamos resolver essa nossa última questão de aprendizagem da nossa apostila. Nessa questão, ele está perguntando qual a massa em gramas, tá? Qual a massa em gramas de 5,6 litros de gás carbônico, CO2, nas CNTP. Condição normal de temperatura novamente, tá? Todas as questões que eu calculei na nossa aprendizagem foram nas CNTP, mas não é obrigado a ser na CNTP, tá? Bem, aí ele quer saber a massa. Vamos desenvolver, né? Como é que eu vou fazer isso? Já falei para vocês, não é novidade. A saída é o mol. Você não pode calcular a massa, mol, alguma coisa, se você não sabe quanto é um mol. Então, um mol, tá? Um mol tem o volume de quanto? 22,4 litros, né? Ó, o volume. Então, um mol tem o volume de 1 mol. Só que eu não vou colocar aqui um mol, porque a pergunta dele é massa, entendeu? A pergunta dele é massa. Então, o ideal é que eu coloque a massa aqui. E tem como eu calcular esta massa de 1 mol? A massa molar, né? A massa molar não é a massa de 1 mol? A substância é essa, ó. Já aprendemos isso. Vamos calcular o mol dela? Então, 1 vezes 12, que é igual a 12, ok? 1 vezes 12 é 12. E 2 vezes 16, que dá 32. Somando tudo, você tem 44 unidades de massa atômica, que é a massa desta molécula. Eu tendo posse desse dado, 44 é a massa molecular, eu posso calcular a massa molar. A massa molar vai ser 44 gramas por mol. Tá certo? Esta aqui é a massa molar, não é isso? Já aprendemos isso em vídeos anteriores. Está aqui a massa molar, ó. A massa de 1 mol. Então, aqui é o volume de 1 mol. Então, coloca 44 gramas, tá? Essa questão, ela é, inclusive, de múltipla escolha, de marcar. Então, mais fácil ainda. Aqui, ó. Esta aqui é a armação. 44 gramas tem esse volume nas CNTP. 44 gramas esse volume. Como ele tem um volume de 5,6 litros apenas, qual vai ser a massa? Então, 5,6 litros. Qual vai ser a massa? Pronto. Está resolvido. Tá bom?
O resto é desenvolvimento matemático. A armação que eu tenho que te ensinar a fazer é esta armação aqui. Agora vamos... Só eu poderia calcular o mol aqui e depois achar a massa? Poderia. Só que como eu estou falando para vocês, é uma perda de tempo. Você vai fazer 2 cálculos. Primeiro achar o mol, depois com o mol achar a massa. Pode fazer direto, tá? Então assim, ó, a massa vai ser esse vezes esse, tá bom? Que dá, bota embaixo, não é isso? Bota embaixo, isso aqui, ó. E esse vezes esse, bota em cima. 44 vezes 5,6, tá? E aí você faz a conta, tá bom? Desenvolve aqui, 44 vezes isso, dividido por isso, tá? Faça a conta. Aí eu já não posso no vídeo, para não perder muito tempo, estar fazendo essas contas, tá? Aí é não errar conta, saber fazer conta. Eu, por exemplo, tá, fazendo uma prova dessa, uma questão dessa, eu não faria essa conta aqui. Porque 5,6, pessoal, tá? Esse número de baixo é múltiplo desse, quer dizer, múltiplo. O número de baixo é esse número de cima vezes uma quantidade. Tá? Quer ver? Quanto é o dobro de 5,6? Só pensar. Pensa em dinheiro que é rápido que você faz a conta, né? Ninguém quer perder dinheiro. O dobro de 5,60. 5,60, o dobro. 5,60. É 11,20. Não é? O dobro não é 11,20? Pois é, 11,20. E qual é o dobro de 11,20? Qual é o dobro de 11,20 de novo? O dobro de 11,20 é 22,40. Olha só. Então, esse número de cima, ele chega no número de baixo. Olha. Quanto é o dobro disso? 11,2. Quanto é o dobro de 11,2? De novo, 22,4. Então, significa que esse número de baixo, ele é múltiplo do número de cima. Se você multiplicar o número de cima, tu chega no de baixo. Não é? Então, você pode cortar bem aqui. Ó. Se você tiver essa visão matemática desses números aqui, tá? Isso você consegue estabelecer na sua mente, ou seja, desenvolver quando você faz as contas, você faz exercícios, né? Vários exercícios, você vai chegar sempre ver, olha, 5,6, pois é. Você vai olhar, então isso é uma questão de desenvolvimento e só se aprende fazendo. Não adianta eu falar aqui, você não vai aprender. Agora começa a fazer conta, não use máquina, que é fundamental. Quem vai fazer um processo seletivo não deve nunca usar máquina, cara. Você tem que aprender a fazer na muñeca, e isso vai desenvolver, tá? A sua visão matemática na hora que você olha. Então é importante que você treine, tá? Então eu não faria essa conta, perder meu tempo, 44 vezes isso, depois eu vou dividir. Eu vou cortar aqui, porque eu acabei de mostrar que o número de baixo é múltiplo do número de cima. E quantas vezes? Cara, não foi o dobro? Dá 11, depois o dobro de novo? Então é 4 vezes. Então olha só, na hora que eu corto, sobra 4 aqui embaixo. É isso. Porque o número de baixo é 4 vezes esse. 4 vezes. Ó. O dobro disso dá, o dobro, hoje, dá 11,20 e o dobro de novo dá 22,4. Então, o número de baixo é 4 vezes, tá? Então você corta, sobra 4. Olha só, olha a conta que eu evitei, enquanto quem não sabe fazer isso vai fazer um monte de conta. Corta, aí fica 44 sobre 4. 44 sobre 4 dá para fazer de cabeça também, né? 44 sobre 4, 11 gramas, tá certo? A resposta é 11 gramas. Nesse caso seria a alternativa D da questão. Ok? Muito bem.